agro e do urbano. Sejam bem-vindos a esse espaço que se propõe a conectar o campo, a cidade, o produtor, ao meio urbano, enfim. Tudo isso tendo como um fio condutor a gastronomia e também histórias inspiradoras de quem produz essas iguarias que vão parar aí na sua mesa. Olha só, hoje a gente vai contar a história de um empresário apaixonado por churrasco que decidiu criar vários produtos autorais, como geleia, farofa, molhos, enfim, tudo isso para ser utilizado no churrasco. Ó, outra coisa que a gente vai apresentar para você hoje é um lugar que reúne turismo, gastronomia e azeite de oliva, tudinho cravado num cânion lá na Serra Gaúcha. Tá curioso? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, fica aí que a gente vai te contar tudinho. O Agro Urbano já está começando. Bem, pessoal, e para contar, para falar todas essas histórias aí, para essa missão, eu tenho sempre ao meu lado o meu grande companheiro, amigo, Sandro Marques. Seja bem-vindo, Sandro. Boa noite, Emerson. Eu ouvi azeite? Sim, azeites de oliva. Hoje o assunto, olha, tá para ti, né? Hoje tudo tá no teu campo. É verdade, né? Acho que tem duas coisas aí que eu ouvi você falar que fazem as pessoas sonhar, né? Doce e viagem. Então acho que esse programa vai ser uma doce viagem pelo mundo do churrasco regada por azeite, como todo gaúcho gosta. Vamos começar essa viagem, então, e a gente vamos colocar nesse papo aqui. Vamos essa viagem subindo a serra, subindo nessa maravilhosa Serra Gaúcha, para ir até a Olivas de Gramado, conversar com o Diego. O Diego é diretor comercial do Olivas de Gramado. Diego, seja bem-vindo ao Agro Urbano, tudo bem? Olá, pessoal. Oi, Emerson, boa noite. Oi, Sandro, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Lisonjeados de participar desse quadro, desse programa maravilhoso, tá? E sim, poder falar um pouco do Parque Olivas de Gramado, localizado aqui no interior da cidade de Gramado, né? Marco zero da cidade aqui no interior, Linha Nova. Ó, pessoal, o pessoal deve ter levado um susto quando entrou aí o Diego, assim, o cara, pô, Neymar? Não, o cara não é o sósia do Neymar, mas o cara lembra bastante. Como eu disse que a gente também conta histórias inspiradoras, a gente vai conhecer o nosso amigo André Ferrari, do Geleias El Capitão, e é um cara que é o Wagner Moura? Por churrasco. A gente tem Neymar e Wagner Moura hoje? Nossa, deixa eu apresentar o nosso amigo aí, André, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Uma boa noite. Muito obrigado pelo convite, né, em participar dessa rodada, né, de bate-papo com todos vocês aí, pessoas extremamente importantes do meio, né? Um abraço, Diego, um abraço, Sandro, um abraço, Emerson. Abraço, André. Prazer. Abraço. Legal, André. Vamos contar a tua história aí, vamos saber como é que foi essa tua trajetória até chegar esse momento de empreendedorismo, né? Começou aí, me parece, durante a pandemia. Vai contar isso tudo para nós. Mas como a gente está bem no momento de colheita, né? Vivendo esse momento, eu vou permitir, então, que a gente comece falando com o Diego, porque aí da Olivas de Gramado, vocês também estão nesse momento de colheita, né, Diego? Exatamente, né? Para a gente aqui da Serra, aqui, Olivas de Gramado em específico, é um prazer, e assim, para a gente é muito bom falar disso, né? Porque é o primeiro parque, né, de olivoturismo voltado exatamente para a Serra da Serra Gaúcha, e para a gente agora, então, como a gente está entrando na nossa terceira colheita, e a gente vem numa crescente muito boa, para a gente está sendo muito gratificante poder acompanhar isso, proporcionar aos nossos visitantes, porque além de um olival maravilhoso, com mais de 12.600 pés, com 6 variedades de azeitonas, a gente é também um parque, como você mesmo disse, Emerson, de gastronomia regional, com contemplação de natureza, com cânions maravilhosos, né? Isso tudo reunindo um ambiente familiar e gostoso de ser visitado. Eu queria saber mais sobre a evolução, né? Você falou que não é a primeira colheita de vocês. E aí, como é que tem sido essa evolução nos últimos anos? Eu já experimentei o azeite de vocês numa feira e no ano passado, era um azeite muito bacana, mas eu queria saber o que vocês estão sentindo de evolução, Diego.
Sim, na verdade, então, a gente, como eu falei para vocês, a gente está indo agora para a nossa terceira colheita. Da primeira para a segunda, a gente já teve uma evolução de 25% na nossa produtividade, tá? E agora, da segunda para a terceira colheita, a gente está superando a produtividade de mais de 100%. Ou seja, a nossa expectativa é ultrapassar as 10 toneladas de azeitonas dentro dessa colheita aqui, né? Então, isso tudo é uma questão de produtividade, de ver que elas estão super bem adaptadas aqui na nossa Serra Gaúcha, né? A gente tem pontos de olivais de 7 a 10 anos de plantio, e agora sim, com certeza, eles estão cada vez mais fortes, e a gente almeja, com certeza, alcançar, além da produtividade e acima sempre, a qualidade, né? Na nossa primeira safra, né, a nossa primeira colheita em 2021, a gente teve, então, um ponto muito marcante, principalmente aqui para a Serra Gaúcha, e principalmente se tratando de azeites, né? A gente foi premiado na Flores Ole, em Milão, na Itália, né, com um prestígio muito grande, que é um catálogo assim, maior, né, digamos assim, de azeites do mundo. A gente ficou entre os 200 melhores azeites do planeta, né, com o nosso terroir serrano, com os 2 varietais. Então, a gente tendo dentro do nosso parque, Olivas de Gramado, um azeite, né, premiado mundialmente, conhecido por todos, isso a gente competiu com Itália, com Portugal, com Grécia, que são grandes produtores também, né, de azeite extra virgem. Então, para a gente ter essa premiação dentro do nosso parque, com certeza é um marco muito bom para a gente. Ô Emerson, antes da gente dirigir uma pergunta para o André, queria aproveitar a deixa do Diego para comentar uma coisa que às vezes nem toda pessoa que está assistindo sabe, né? Existem muitas competições internacionais de azeite, então os produtores mandam as suas garrafas aí para as competições, né? Existem competições na Itália, existem nos Estados Unidos, no Japão, e já faz aproximadamente 5 ou 6 anos que o Brasil começou a aparecer como campeão dentro dessas premiações, né? O que para os estrangeiros primeiro foi surpreendente, né? Esse país que não tem tradição, tem uma olivicultura aí comercial de 20 anos, e de repente a gente começa a ganhar prêmios no mesmo nível, no mesmo patamar de países tradicionalmente produtores, como Itália, Portugal, Espanha. Então o mérito de ganhar um prêmio desse é muito grande, né? E só para complementar, eu acabei de fazer a primeira etapa, eu sou jurado do New York International Olive Oil Competition, né, que é a maior competição hoje do mundo. Acabei de completar a primeira etapa de provas de azeite, né, foram 50 azeites que a gente provou esses dias, e todos azeites incríveis. E, obviamente, a prova é anônima, então a gente não sabe a origem, mas, assim, é muito legal provar um azeite incrível e saber que lá no meio pode ter um brasileiro. Exatamente. O Sandro falando... Desculpa interromper, Emerson, mas dentro do que o Sandro falou, dentro das nossas propostas do parque, né, e tudo que eu falei para vocês de gastronomia, de olivais, de visualidade de natureza, a gente tem dentro do nosso parque uma degustação sensorial, que é justamente uma sessão que ensina as pessoas a realmente elas diferenciarem o extra virgem de verdade e de qualidade, né? A gente tem dentro do nosso cardápio, digamos assim, da tratoria, sendo o primeiro cardápio do Brasil harmonizado com azeite de olivas e vinhos, tá? E o primeiro azeite para harmonizar com doce, que é o azeite com nibs de cacau, né? O primeiro azeite da América Latina que harmoniza agora, que vem essa questão da Páscoa, também vem toda essa situação, e ele está sendo muito bem aceito e de grande visibilidade também. Opa, falou em doce, deu a deixa. Vai lá, Emerson. Falando dos doces, a gente pode entrar nas geleias, né? Isso. E o André, que, como eu disse aí no princípio, aí, né, que é o criador da marca, é o capitão, né? Mas tem uma história também muito ligada ao churrasco. A gente está vendo meio enfumaçado lá, mas não é a churrasqueira aí, né, André? Podia ser, né? Não é. Na verdade, eu estou na parrilla de um amigo, né? Eu vim atender eles tinham uma demanda hoje bem importante, e devido ao trânsito eu não consegui sair daqui. Então, eles, cara, vai lá em cima e grava. Eu até, se tivesse menos barulho, com certeza estaria gravando de frente para a parrilla com fogo aceso, porque é bem bonito aqui. Pô, cara. Não, mas então tá. Onde é que é o lugar? Fica onde? Em Porto Alegre? Eu estou em Cachoeirinha,
Grande Porto Alegre, né, no entorno de Porto Alegre, uma cidade em torno de 10 quilômetros da capital. Nós estamos na Parrilla Bruder, né, é a melhor parrilla da cidade, é o nosso cliente, um dos nossos melhores clientes, a gente tem uma parceria bem forte com eles, e sempre que a gente pode, a gente está inventando e criando receitas especiais para eles, né, sempre fomentando o churrasco, né. Tá, legal. André, conta pra gente então aí, como é que é essa história da trajetória que começa com carne e termina na geleia? Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou formado em economia pela PUC do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de morar no exterior, morei 4 anos na Austrália, no oeste australiano, bem afastado de todo mundo, né, na cidade de Perth. Pude cursar meu mestrado lá também em comércio nacional, né, apesar de ser totalmente o oposto da gastronomia, né, parte executiva, digamos assim, né. Tive a oportunidade de trabalhar em fábricas, em restaurantes, e aí tive a minha primeira oportunidade de trabalhar como assador profissional. Aquela história, tu é gaúcho, tu é do Rio Grande do Sul, parece que a gente vem com um carimbo na testa, né? Assador. Sim, né? Então, aí o meu chefe na época, chefe grande amigo na Austrália, a mãe dele era de Rivera e o pai de Buenos Aires. Então, eu tava tudo em casa, né? E ele tem um negócio de churrasco na Austrália. E disse, cara, preciso de um guri bom para assar e tal, tu é gaúcho, né, vejo que tu faz um assado aí pro pessoal no final de semana, o que tu acha de assumir a nossa parrilla aqui no centro da cidade? Eu falei, cara, vamos lá, vamos assumir a parrilla dele aí. E era um sucesso, graças a Deus, era um baita sucesso, e foi ali que eu comecei a entender os valores da nossa cultura, né, a paixão pelo fogo, né, e ainda mais num local, né, de outra cultura, que o gás é muito forte, né, a churrasqueira de gás é muito forte. Eles não têm o conceito do fogo, né, apesar da Austrália ser um dos países mais primitivos com relação ao fogo. Os ancestrais deles faziam um churrasco, eles queimavam a terra para poder pegar os lagartos e comer eles a quentes, né, assados, né. Então isso é deles. Mas foi bem legal, né? Eles têm essa questão com fogo, mas não como nós, no dia a dia, no quintal de casa, ou na varanda, né? Ou até na cozinha. E foi ali que começou. Tive alguns restaurantes na minha vinda para o Brasil após 4 anos. Fiz o primeiro pub australiano do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vendi a minha parte, saí durante a pandemia e fui me dedicar às farofas e às geleias. E aí nasceu o Capitão. Né, o capitão do seu próprio destino, né? Quem dirige o seu próprio barco, né? Quem navega com seus próprios pés, né? Digamos assim, seria uma analogia, né? E já tinha navegado por bastante águas diferentes, né? E a história, então, começou no meio da pandemia, no meio daquele furacão. Exatamente. Já estava meio desgostoso com o restaurante, dava dinheiro, tudo, mas sempre trabalhando sábado, domingo, sem folga, muito evento. Cara, eu preciso botar os meus produtos que já eram testados dentro do bar, né, que eram todos de criação minha. Agora nós vamos industrializar eles e a nossa farofa hoje, né, o Diego teve a oportunidade de provar aí, o pessoal também, Emerson, não sei se chegasse a provar ela lá, que o pessoal estava servindo com a linguiça do Marcelo Bolinha lá no Clash. E hoje ela é o nosso carro-chefe, né? A nossa farofa de cebola é o nosso carro-chefe da casa. Além da nossa geleia de bacon, né? Que foi a que o pessoal mais consumiu e mais gostou, junto à Cerati, que estava sendo servida junto com toda a mesa da Cerati no Clash. Foi onde tu pôde conhecer, Emerson. E durante a pandemia foi um desafio, né? Tudo fechado, tendo que começar batendo de porta em porta, como é o tradicional vendedor da Barça, né? O antigo vendedor da Barça, né? Sai, bota o produto debaixo do braço e vai visitar, né? Por isso que eu falo, eu brinquei com vocês, a tecnologia é minha aliada, mas eu ainda sou muito do boca a boca. Vamos entrar, vamos conversar, vamos apresentar o produto em loco, né? Então o pessoal brinca que eu sou meio velho para essas coisas, apesar da idade. Deixa eu aproveitar essa deixa, né? O turismo é uma fonte de renda muito importante para a cidade de Gramado, imagino que é a principal, e também para Olivas de Gramado.
E o assunto já está meio velho, mas é sempre legal a gente saber as histórias de sucesso e de sobrevivência. Então, Diego, como é que foi o impacto da pandemia e como é que foi o retorno para vocês? Isso. Na verdade, a gente pegou 2 anos pandêmicos, né? Onde todo mundo fechou e todo mundo teve que reestruturar muitas atitudes e muitas situações, né? Com a volta vamos dizer assim, da saída da pandemia, o Parque Olivas de Gramado teve uma vitrine muito grande, porque era um dos únicos parques da cidade a céu aberto, que eram os primeiros parques que abriram, né, após a pandemia, justamente para visitação. Então, foi ali que eu digo que houve um boom, digamos assim, do Olivas de Gramado para o Brasil, né? A gente está agora fechando 5 anos, então a gente ficou 2 anos praticamente fechados, e agora a gente reestruturou, a gente teve uma demanda de público muito boa, e isso tudo, né, como eu sempre falo, é nas dificuldades que a gente cria possibilidades, né? Então, dentro disso, a gente aproveitou para refazer o nosso parque, para pensar novas ideias, e isso, graças a Deus, tem dado muito certo, junto com o olivoturismo, né? Como eu sempre falo, a degustação sensorial, que é uma experiência incrível, a gente ter dentro do parque o primeiro cardápio harmonizado de azeites, a gente ter belas paisagens, a gente ter uma cultura gastronômica regional, ainda servido na panelinha de ferro, com toda aquela experiência interna. Então, isso tudo tem um agrego, né, especial e, como eu sempre digo, cultivado com carinho e uma questão familiar, eu tenho certeza que não tem erro, não. Então, a pandemia, sim, foi um momento muito ruim, se tratando de uma vitrine geral da cidade de Gramado, mas falando internamente de Olivas, pós-pandemia nos ajudou bastante por ser um parque aberto, com experiências externas, né, ao ar livre. Isso também ajudou que a gente crescesse bastante no desenvolvimento. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa degustação sensorial, Diego, porque essa questão do aculturamento ainda do azeite é uma coisa, vamos dizer que é uma necessidade muito grande ainda, né? O pessoal conhece pouco ou ainda tem pouquíssimas informações, né, sobre o azeite. Como ela acontece aí? Ela são horários marcados? Ela é gratuita? Como é que funciona aí no Olivas de Gramado? Eu posso Exatamente. complementar a pergunta? Claro. Existe degustação que não seja sensorial? Na verdade, assim, então, boa pergunta essa tua, Sandro. Emerson, sim, tu tem cheio de razão, né? Então, o azeite de oliva hoje, ele está sendo uma das pedidas do prato do brasileiro, né? Essa questão saudável, essa questão de sair um pouco da soja, as pessoas estão tentando comer um pouco melhor, né? Então, isso está tendo uma vitrine muito boa sobre o extra virgem de verdade. A nossa degustação sensorial é um dos atrativos que a gente tem dentro do parque, já está incluso no ingresso, tá? Porém, ela é a única atração agendada, porque acontece em horários determinados, com vagas limitadas. É uma sessão de mais ou menos uns 45 minutos, tá? Como eu mesmo passei para vocês aqui, onde tu aprende a diferenciar o extra virgem de verdade, reconhecer ele. A gente tem dentro do parque o nosso gestor, que é o André Bertolucci, que é o nosso azeitólogo. Ele faz infusões maravilhosas, ele tem um conhecimento vasto sobre vários tipos de azeites, sobre todos os assuntos relacionados a isso. E ele faz as infusões, inclusive esse que eu falei para vocês, que harmoniza muito bem, que é o níveis de cacau, né? Que é um azeite extra virgem, que não perde a propriedade e tu harmoniza ele com doce, né? Então, voltando por favor, amigo. Não, eu ia te interromper para fazer uma brincadeira com o Sandro, mas conclui primeiro. Certo. Dentro da questão dentro da questão do que o Sandro questionou, a gente tem uma degustação sensorial. O que acontece? A degustação é onde a gente identifica o extra virgem de verdade pelo paladar. E o sensorial é quando a gente identifica pelo cheiro, pelo aquecimento do azeite, né? Então, eu vou deixar uma guia assim, muito bacana para quem puder fazer esse teste, se tiver um azeite em casa e quiser testar a qualidade dele. Se você tiver um copinho de vidro, você colocar um fio de azeite extra virgem dentro, você esquentar o copo nesse formato, não sei se vocês estão conseguindo ver, colocar o copo assim e esquentar e sentir o cheiro dele, aí você vai conseguir determinar o quê? Se tu sentir o cheiro de grama cortada, sabe, pessoal, aquele cheirinho de grama cortada, assim, no final da tarde, e tu sentir esse cheiro, é uma das propriedades do extra virgem de verdade, o extra virgem puro, né? E a questão do paladar, de colocar na língua, sentir aquela, puxar o ar, é que assim, tu sentir a garganta coçar, então, e aquele frescor, também é uma das situações onde tu pode, com certeza, também diferir um extra virgem de verdade.
Então, isso tudo você aprende dentro da nossa degustação, como eu falei para vocês, a gente harmoniza com vários tipos, a gente tem azeites com infusões de pimenta, com, gente, assim, um leque de opções. Para todos os tipos de cardápio, a gente tem um tipo de azeite que harmoniza. Vamos lá para uma... Emerson, deixa eu só fazer uma explicação, porque o Diego mencionou os azeites saborizados do Olivas de Gramado, que eu já tive a oportunidade de experimentar, e que são, de fato, muito bons. E as pessoas são muito atraídas, né? Do ponto de vista comercial, é um produto muito legal, porque as pessoas gostam muito de azeites aromatizados, né? Exatamente. Eu acho bacana. E vocês têm, a última vez que eu me lembro que o André me deu alguns azeites, vocês tinham até alguns aromas bem inusitados, né? E o que eu achei muito legal. Tem uma questão, do ponto de vista de categoria mercadológica e regulamentação, que acho que é legal também sempre a gente está aqui para esclarecer, né? O agro esclarecer o urbano, né? Um azeite extra virgem, ele não pode ter adição de nada, né? Então, a definição oficial de azeite extra virgem é azeite processado a partir de azeitonas. Tem uma definição oficial lá do Ministério da Agricultura e não pode ter adição de nada. Nada. A partir do momento que você adicionou... É só o azeite, é só o suco da azeitona. Isso, só o suco da azeitona. A partir do momento que você adiciona, ele, por uma categoria de mercado, não pode ser considerado extra virgem. Porém, eu queria chamar a atenção, porque o comentário do Diego foi importante, não significa que ele perca suas propriedades, né? Ele continua sendo um azeite de qualidade muito alta, mas aí, por uma definição técnica, não se pode chamar de azeite extra virgem. Tanto que a nomenclatura oficial é condimento à base de azeite, né? Porque ele teve uma adição. Mas a qualidade da gordura continua lá. Se ele for um bom azeite de partida, os biofenóis, que são os elementos que fazem bem para a nossa saúde, continuam todos lá. Então, pode consumir sem medo. E as pessoas amam. Exatamente, Sandro. Esse esclarecimento importante, né? E muito válido, Sandro. Tem algum azeite aí do seu, vamos dizer assim, com o seu lado gaúcho, que poderia dizer que ele tem uma boa harmonização com o churrasco? Claro que sim, a gente tem azeites específicos. Não, essa pergunta era para o Sandro. Para o Sandro. É pro meu lado, gaúcho. Deixa pro meu lado, eu estou aqui. Eu estou aqui há anos fazendo esse programa com o Emerson, batalhando um título de cidadão honorário aí do Estado, e ainda não chegou, sabe? Mas eu tenho um lado gaúcho. Ele não tá, eu ia falar que está bem escondido, não está nem bem escondido, não. Eu gosto muito de ir para aí, estou sempre aí. Na verdade, é assim, isso é uma coisa que as pessoas conhecem pouco. Eu vou arriscar falar na frente do André, que certamente sabe disso mais do que eu, mas é o seguinte, azeites mais robustos, azeites mais intensos, de variedades como Frantoio, Coroneik, Picual, que a gente tem bastante aí no Rio Grande do Sul, eles vão muito bem com assados. Por quê? Né? Vamos lembrar de novo, o que é um assado? O assado, ele carameliza a superfície. Ao caramelizar a superfície de uma carne, ou de qualquer coisa que carameliza, pode ser pão torrado também, ele se torna amargo e doce ao mesmo tempo. O caramelo tem uma característica curiosa que é amargo e doce. Então, a superfície da carne é amarga e doce quando ela está caramelizada, tostadinha. Você coloca um azeite robusto, intenso, com um frutado bem intenso de ervas, você leva aquele assado para outro patamar de gosto. Então, assim, é uma experiência você usar um azeite intenso gaúcho em cima de um bom assado. E aí, André? Bom, o que eu posso te dizer, né, com relação... Vamos começar dizendo assim, ó, eu era, né, porque depois da aula que eu tive aí no Olivas de Gramado, eu posso dizer que eu deixei de ser o leigo, né? Pelo menos alguma coisa eu entendo, né? Alguma coisinha eu posso chegar e comprar. Até brinquei com o Diego esses dias em Gramado, nós estávamos aí no Olivas, eu falei, cara, fiquei muito agradecido, né, e muito grato em poder ter tido essa experiência sensorial aí, toda essa degustação no Olivas de Gramado, né? Eu estava com a minha esposa e mais um casal, e a gente não entende o nível de desinformação, a gente não tem noção do nível de desinformação da população. Exato. E eu poderia me incluir nisso, né? Então, respondendo a tua pergunta, hoje, né, depois de algumas semanas, eu posso te dizer
com total certeza da diferença de um azeite bom, que ele, claro, sabor a gente sabe, né? Mas as propriedades, a própria viscosidade do azeite, né? No momento que a gente prova, e parear com o churrasco, né? O azeite se torna, hoje, para mim, ele tem um valor muito maior do que algumas semanas atrás, antes de fazer a degustação. Então, por exemplo, o Diego tem um azeite defumado, né, Diego? Exatamente. É uma das novas aplicações do André, tá? A gente vai colocar aí agora em vitrine nos próximos dias, tá? Vai ser especificadamente para assados, tá? Vai ser assim, ó, muito delicioso. Eu acho que vai harmonizar muito bem, justamente pelo segmento aqui do André, né? Pelas parrilhas e tal. Então, com certeza vai ser maravilhoso esse defumado. E como eu estava dizendo, assim, eu acho que é uma questão cultural, entendeu? Às vezes o pessoal come uma carne um pouco mais gorda, pega uma carne, vai botar mais azeite em cima. Então é uma questão de mudança de cultura, né? Como assim, se tu pegar uma carne um pouquinho mais passada, de repente, ou ao ponto, um azeite pode ser que ele te traga uma suculência, ele pode dar uma ajustada na própria, na umidade da carne, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm um conceito, eu só como mal passado ou bem passado porque não tem sangue. A gente tem que explicar toda aquela função, né? E às vezes tu acaba perdendo as próprias propriedades da carne, né? Eu não vou entrar nesse debate do que é melhor, bem passado, mal passado ou cru, né? Não precisa entrar, a gente sabe que mal passado é melhor. Exatamente. Então, eu acho que o azeite vem para ser um bom complemento para aquele nicho de mercado que, de repente, não come a carne tão suculenta. Pode ser claro, o azeite tem todo o nicho dele, mas é um a mais, né, para aquela pessoa que, a minha carne é muito seca. De repente, tu traz um sabor, tu consegue adicionar algum sabor através dos azeites aromatizados, que nem o Diego tem, tu consegue jogar, né, tu consegue dar uma driblada eu vou ser bem grosso, assim, naquela secura da carne seca, né, solada, né, porque às vezes é uma questão de cultura mesmo, né? E claro, tu pode harmonizar ele e usar ele com uma carne mal passada também, e trazer outros sabores, né, outras sensações, né, para o paladar. O azeite, ele é considerado na gastronomia como um finalizador, né? Você tem um prato, claro que muita gente cozinha, faz maravilhas assim, né? Mas é tido como um bom finalizador. No teu caso aí, André, dos produtos que você desenvolve, eles são um acompanhamento também, podemos Exato. dizer. Tem um pouco dessa coisa da finalização, né? Você tem uma carne, tem a geleia, porque antigamente você não via a presença de uma geleia junto com um churrasco. Hoje, assim, às vezes até no futebol, que eu vou lá com meus amigos, ou em outros lugares, o pessoal está trazendo a geleia. Tu sabe como é que a geleia acabou entrando nesse universo do churrasco? Eu acredito que, por mais que não seja tão popular ainda, tá? Até porque o cordeiro não é uma carne hoje tão consumida quanto o frango, a carne bovina, né? E a carne suína. Apesar de que o suíno até, né, digamos, em terceiro lugar. Mas eu me recordo, né, na minha infância, né, digamos assim, de sempre ver uma geleia de menta no cordeiro. Meu avô é um apaixonado por cordeiro. Carnes brancas, né? Ela já era um pouco mais presente, realmente. Mas exatamente. Eu me refiro, hoje ela até invadiu as carnes vermelhas também, né? Eu acho que o divisor de águas foi o hambúrguer. Pode ser. Na minha concepção, acho que o divisor de águas foi o hambúrguer. Dos hambúrgueres, né? Das hamburguerias, né? Porque no momento que tu tem que montar um hambúrguer, eu posso falar porque as minhas geleias nasceram na minha hamburgueria. Entendeu? Pode ser, tem sentido. Então, o que era o meu diferencial dentro da minha hamburgueria? Era a minha maionese especial. Se eu tivesse conhecido o Diego, teria azeites melhores ainda para fazer as maioneses. Aproveitando também o gancho, André, a gente, dentro do Olivas de Gramado, a gente também tem um azeite específico para harmonização de hambúrgueres, viu? Olha aí. Ótimo. Isso. Então, onde que o meu hambúrguer diferenciava? Todo mundo faz carne na brasa ou carne na chapa, queijo e o pão. Então, aonde que eu ganhava o meu cliente? Onde eu me diferenciava? Era nas minhas geleias autorais, que era uma geleia de bacon, era uma geleia de cebola, um toque de limão, era uma geleia de pimenta com leite de coco tailandês, que é uma receita tailandesa, que eu pude
conhecer ela numa das minhas viagens. Então, a gente tinha o próprio nosso barbecue com Jack Daniels, né? Toda a questão americana. Então, era aí que nós, claro, em função de toda a montagem do hambúrguer, né? Todos os ingredientes de primeira classe, mas eram realmente o que o pessoal gostava muito. Ah, essa geleia é muito boa. E a gente sempre mandava a geleia do hambúrguer com as fritas, né? Com as batatas rústicas para o cliente. Então, ele podia ter ela, né, pura, praticamente, se ele quisesse comer com a batata, além de estar na carne. Na minha opinião, eu acredito que a questão da carne bovina, né, e posteriormente as geleias entrando nos churrascos, se advém da utilização dela nos hambúrgueres. Eu não sei se tu concorda, Santu, que é um cara mais já da gastronomia. É uma boa hipótese. É uma boa hipótese. Eu acho que faz sentido, sim. Que tu pega um público mais antigo, que nem o meu avô, por exemplo, na carne de ovelha e no porco, ele aceita. Agora, tu vai apresentar para ele uma geleia de bacon para botar numa carne, ele já... Só um pouquinho, carne é sal, isso é sal, entendeu? É carne com sal. Então, a gente tem há uma nítida evolução do paladar das pessoas, ao meu entender, né? Elas estão muito mais abertas ao doce, ao azedo, ao salgado, né? Ao amargo, né? Hoje o amargo, cervejas IPA são o top hoje da cerveja, né? Então, existe uma mudança de consumo, uma mudança de paladar dos clientes, né? A gente vê... Hoje eu chego a oferecer entrecô com gorgonzola e uma geleia de bacon. Nós temos um super salgado, né? Que é um queijo super salgado, com uma carne com uma certa gordura, né? Uma certa suculência também. E aí tu bota uma geleia doce por cima para dar uma quebrada em tudo isso. Entende? Então, é uma mudança. Eu, na minha infância, na minha juventude, eu não tive a oportunidade de comer um entrecô com gorgonzola, quiçá com uma geleia de bacon. Entendeu? Então, uma mudança. Eu acho que foi muito bem colocado por ti mesmo, André. Se não foi esse o fato, com certeza foi alguns dos fatores que também contribuíram para isso, para essa explosão. Vou fazer o seguinte, vou sair da geleia, vou voltar para o azeite. Diego, tem uma expressão utilizada no meio que é lagar. O que é o lagar? Lagar é onde se faz, onde realmente se extrai o suco da azeitona e se produz o azeite, falando assim de uma linguagem mais popular. No caso aí da Olivas de Gramado, vocês têm um lagar, vocês mandam fazer esse azeite aonde? Como é que acontece esse processo? Certo, exatamente, Emerson, tá? O lagar é onde a gente beneficia ali, faz a retirada do suco, digamos assim, do azeite mesmo, tá? Do fruto azeitona. O que acontece? A gente colhe, tá? Aqui e vai até o lagar de Osório, onde a gente faz a extração, tá? Do azeite e retorna para o nosso parque, para o André poder fazer as infusões, engarrafar e ver a qualidade do nosso produto, tá? Então, a gente não tem um lagar próprio, tá? A gente trabalha em parceria com a Estância das Oliveiras, né? Que é onde tem o lagar lá, e aí a gente faz, combina horários, a gente desce e tal, tem todo um manuseio para isso, porque a gente tem, para garantir uma qualidade, a gente tem um tempo após a extração do pé, para ir até o lagar, fazer a extração e voltar. Então, isso tudo é uma corrida contra o tempo, porque a gente não pode simplesmente colher 10 toneladas, guardar tudo e depois ir lá no lagar fazer. Não, a gente tem que colher e é uma corrida sempre contra o tempo. Então, a gente fica muito corrido nesse período de tempo da colheita, porque a gente colhe, a gente conserva, a gente vai até o lagar e a gente volta, e isso tem que ser um prazo curto de tempo para garantir a propriedade e a qualidade do extra virgem. Essa é uma etapa muito importante no processo de fabricação do azeite, né, Sam? Super importante. A rapidez com que a gente colhe o fruto e processa é muito importante. Quanto mais fresco o fruto, mais se garante a qualidade final do azeite. Exatamente. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Deus da colheita, Deus do manuseio, Deus do transporte, Deus da nossa extração lá. E aí, sim, a gente tem um laboratório próprio no Parque Olivas de Gramado, onde o André, ele trabalha e faz as infusões, ele invasa tudo certinho e vê a qualidade do produto. Muito bem, muito bem. Pessoal, aqui no Lago Urbano a gente tem o apoio luxuoso
do Hotel Master Cosmopolitan, que realiza os Sabores Masters. Então, a gente vai dar uma conferida aí na mensagem do pessoal dos Sabores Master e a gente volta, um instantinho só, tomar uma água e estamos de volta aqui para contar mais sobre a Olivas de Gramado e também o El Capitão nas geleias e molhos lá do André Ferrari, tá bom? Fica aqui conosco aqui que a gente já está voltando. Bem, pessoal, já estamos aqui de volta hoje falando sobre a Olivas de Gramado, sobre esse lugar que envolve turismo, gastronomia, azeite de oliva e também lá em Gramado o Diego e também o André Ferrari, que é de Porto Alegre e é o empresário aí, criador do El Capitão, geleias e molhos para churrasco, e a gente estava falando bastante sobre esse empreendimento, sobre a história deles aí, sobre as atrações lá do Olivas de Gramado. E antes de a gente retomar esse segundo bloco, Sandro, tu sabes que é uma satisfação grande aqui quando a gente recebe um feedback, assim, né? Recebe um retorno de quem nos acompanha. Como a gente já está na 3ª temporada, né? E muitas vezes, assim, pessoas que você menos imagina, em alguns lugares que a gente vai, nos chegam e falam desse trabalho que a gente faz aqui, que eu nem chamo um trabalho, mas sim é uma produção de conteúdo que a gente faz com grande satisfação, falando de coisas que a gente gosta. E eu imagino que você também tem esse mesmo sentimento quando esbarra com alguma pessoa, né? Olha, eu tive 2 experiências recentes que me deixaram muito feliz e me provaram que o AgroUrbano é um sucesso. Uma delas foi a professora Beatriz, de Santa Maria, uma grande professora aí da área de fonoaudiologia, que hoje já está aposentada, e descobri que ela assiste fielmente os nossos programas. A gente tem, a filha dela é muito minha amiga, veio toda contente contar que a mãe dela estava assistindo a gente, né? E eu encontrei também aqui em São Paulo, numa feira no supermercado, a Ana Maria, do Azeite La Fábula, estava aqui promovendo o Azeite La Fábula, e que também sempre assiste a gente. Então, eu queria mandar um abraço grande para as duas, foi muito legal saber que as duas nos acompanham por aqui. Que legal. E um abraço também a todo mundo que nos acompanha, que a gente ainda não teve a satisfação de conhecer, né? Mas é o nosso abraço. E para quem quer acompanhar os nossos conteúdos, que já foram futuros conteúdos, vai lá no YouTube, te inscreve no canal do AgroUrbano e você vai estar sempre recebendo aí as novidades e essas histórias que a gente acaba trazendo aqui, né, Sandro? Emerson, eu vou deixar agora você continuar com os nossos convidados, vou fazer uma pequena pausa na programação de hoje. E eu não sei se eu consigo voltar, mas tentarei voltar. Agora, você está com azeite, bacon, geleia e farofa. Tenho certeza que a sua companhia é muito melhor do que eu. Então, talvez eu volte, talvez eu não. Mas se eu não voltar, eu volto no próximo programa. Tá bom, Sandro, tranquilo. Vai lá no seu compromisso. Obrigado por até agora. Eu queria dizer para vocês assim que é uma satisfação quando a gente consegue contar histórias como essa do André, né? O André estava dizendo aí que começou toda a sua trajetória lá, quando ele morou no exterior, veio para cá, teve outros empreendimentos, e aí resolveu investir aí nesses produtos autorais ligados ao churrasco. O que tu está preparando de novidade aí ainda para esse ano de 2023, André? E também me diga o que é o teu carro-chefe aí no El Capitão. Bom, todo ano a gente está no nosso 2º ano de operação, né? A gente está entrando agora dia 28, a gente oficialmente faz 2 anos de venda ao público, pessoa jurídica, né? Então, os mercados. E no nosso 1º ano a gente lançou uma farofa de panetone, que é a única farofa de panetone do Brasil. É uma farofa com passas, crocante de caramelo salgado, ela é lançada sazonalmente no mês de setembro, visando as festas de final de ano. Esse ano, a gente vai, dentro de uma programação, acredito que um pouco antes da Semana Farroupilha, né? Um mês Farroupilha, digamos assim, né? Para nós aqui não é uma semana, é um mês, né? Sim, de festejos.
a gente vai lançar uma farofa especial com chips de provolones hidratados. Já foi uma receita testada. Cara. Até comentei contigo, Diego, aquele dia, né? Sim, então, você me apresentou uma proposta mesmo, maravilhosa. É um produto que já está testado, já foi testado por um número X de pessoas, já foi aprovado, né? Toda receita ela tem um cunho pessoal, né? Com alguma motivação ou alguma, como é que eu vou te dizer, alguma homenagem, né? A minha esposa, ela é mineira, né? Então nada mais justo e mais legal do que homenagear Minas, né? Do que trazer essa junção Rio Grande do Sul, churrasco e o queijo, né? Então a gente usou a farofa, né? Que é hoje o alimento mais democrático do Brasil, né? É o alimento com a cara do Brasil. É o único produto consumido de norte a sul do Brasil, independente da região e do tipo de receita, né? Uns com milho, uns com mandioca, né? A aipim, no caso, ou com outros cereais, mas é o produto que é a cara do Brasil. A farofa é o produto a cara do Brasil. Ele é o produto mais brasileiro hoje, né, que existe. Então, unir o Rio Grande do Sul com a farofa e o queijo de Minas, né, um provolone hidratado que é fantástico. A gente vai estar disponibilizando ao público essa farofa aí que vai fazer um boom bacana aí, né? Espero que o pessoal se agrade, né, do sabor e consuma, né, e faça parte da dieta diária, em especial do churrasco. Eu ia te perguntar como é que era o processo criativo, então vem por aí, vem de homenagem, vem de momentos de algum momento que também está acontecendo, enfim, como é que é esse processo criativo? Então, o processo criativo se dá através das viagens, da troca com outros empresários, de testes, do próprio paladar, né? A promessa do queijo foi inusitada, entendeu? Saiu assim, eu quero homenagear Minas Gerais, e como que eu posso trazer Minas Gerais para dentro do meu negócio? O que é de Minas? É o doce de leite? É o queijo? Então, se buscou o doce de leite, não seria um caso. Bom, você buscou o queijo. Bom, vamos fazer alguma coisa com queijo. Aí nasceu a farofa. Por exemplo, o panetone, né? Por que o panetone? Veio um pouco da questão, mesmo o panetone sendo de origem italiana, né? Pane di tone. Eu me inspirei na parte na questão da cuca. O alemão come churrasco com cuca. Então, ele usa algo doce no churrasco. Por que não criar uma farofa agridoce para as festividades? O porco ele é servido com arroz à grega, que tem passas, que tem um arroz feito no espumante ou no vinho branco, tem uma certa acidez. Então, vamos parear essas, né? Vamos fazer essas duplinhas, esses pareamentos em cima das nossas receitas. E, graças a Deus, a gente tem tido um bom resultado, uma boa aceitação, né, com os nossos produtos. Eu brinco que a de panetone, ela é 8 ou 80, né? Ou você ama ou você odeia, porque quem não come passas não come de jeito nenhum, né? Mas os processos criativos se dão isso. Às vezes eu sinto falta, eu vou a um mercado, eu quero comer certas coisas que eu não encontro no Brasil. Por exemplo, já encontrei certas coisas que eu não encontro. Essa geleia de pimenta com leite de coco. A Tailândia, para mim, é um dos meus destinos favoritos no mundo. Eu adoro aquela culinária extremamente rica em frescor, em temperos, né, deles, e me faltava isso, né? Então, o leite de coco é um dos itens que eu adoro, não deixa nunca de estar na minha dieta, né, cotidiana. E disse, cara, eu gosto de uma pimenta com leite de coco, vou fazer. Então, surgiu ela e ela parou muito bem com o cordeiro. Hoje, a gente tem parrijas parceiras nossas que usam a nossa geleia no cordeiro. Então, casou muito bem. Então, é uma geleia. Mas a coco no cordeiro, mas casou bem. Foi uma novidade para o pessoal, assim, e foi super legal. Então, ela vem, eu acho que o processo criativo, ele surge, primeiro, pela necessidade, né, de uma lacuna que a gente tem de não encontrar certos produtos, e depois pela questão cultural, de viagem, né, de conhecimento, de agregar isso. Legal. Não, bacana, bacana. Isso é aquela inspiração, né, que acaba a gente trazendo produtos novos e muitas vezes sendo o que cria uma identidade com aquelas pessoas que vão
consumir o produto, né? Então, acho que isso é muito legal. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o André, para fazer para ti aí, Diego. O que vocês estão preparando aí de novidades ainda? Tu me falou de algumas coisas relacionadas ao azeite, mas eu te pergunto aí do Olivas, porque vocês têm uma programação também cultural muito grande, né? O que tem aí já mais ou menos engatilhado para os próximos meses, aí para o próximo semestre? Exatamente, né? Muito bem ali o que o André colocasse, né? A curiosidade, né, das culturas desperta muito interesse e esse interesse desperta a qualidade de produtos bons, né? Isso tanto quanto o azeite, tanto quanto a farofa. Essas harmonizações, eu acho que hoje, no cotidiano, elas super vêm e são super válidas, né? Serem trabalhadas. Saindo um pouco, então, da questão do azeite, o Parque Olivas de Gramado, tá? Ele é um parque, então, voltado ao olivoturismo, só que ele contempla gastronomia, cultura, a gente tem sunset, a gente tem um pôr do sol maravilhoso aqui na Serra Gaúcha. Lindíssimo. Lindíssimo. O André já teve a oportunidade de contemplar junto com a esposa, e realmente a gente está em cima de uma montanha, né? Eu uso dizer que é uma montanha mágica, Olivas de Gramado, porque já começa pela energia, começa pelo ambiente, pelas lindas paisagens que você vê, né? A gente tem dentro disso tudo trilhas, a gente tem a degustação sensorial, no qual a gente estava falando antes, a gente tem a tratoria com o primeiro cardápio do Brasil harmonizado, com azeite de olivas e vinhos, a gente tem uma estrutura de passeios, um tour guiado de ônibus que passa pelos olivais e leva até a nossa nova área, que foi inaugurada há pouco tempo atrás, que é o Bosque Encantado, onde a proposta de lá é desconectar totalmente desse mundo doido, desse correrio, e se conectar com a natureza, né, despertando gatilhos. Então, a Olivas de Gramado é toda uma contemplação, desde gastronomia a paisagens e a passeios. A gente tem cestas de piquenique, a gente consegue receber famílias, crianças, na mini fazendinha com vários animaizinhos. Então, a gente tem uma série de atrações que envolve desde a pessoa mais sênior, né, ou a pessoa jovem, ou o casal que está querendo ter um momento romântico também, tá? Fica o convite aqui para todos que quiserem contemplar Olivas de Gramado. A gente tem Posso deixar o @ aqui para o pessoal acompanhar a gente, Emerson? Tá aqui já, ó. É isso aí, ó, não é? É isso aí. No nosso site, www.olivasdegramado.com.br, onde você consegue ver todas as nossas atrações. E a gente também tem a página no Instagram, @olivasdegramado. Segue lá que vai ficar por dentro de todas as novidades, lançamentos de azeites, atrações, né? E tudo que contempla a nossa Sunset Olivas também. Só para não passar batido, eu tinha te perguntado ali alguma atração especial para Páscoa? A gente tem, sim, tá? A gente vai estar divulgando nos próximos dias, então. A gente vai ter a caça ao ninho com a galerinha mais nova, a gente vai ter os passeios lá bem diferenciados, a gente vai ter esse azeite que a gente vai também estar harmonizando lá, esse azeite de gimbis de cacau. Então, assim, muita coisa chegando, pessoal. Cada mês é uma ação diferente, e em especial, sim, que é esse mês lindo de Páscoa, né? Com essa reconexão, principalmente de fé, de crescimento, de respeito. Então, isso tudo a gente consegue ter também dentro do Olivas de Gramado. Maravilha, pessoal. A gente está se encaminhando já mais para o final do programa aí, mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui, e eu queria já... a gente teve a oportunidade de se conhecer no Clash of Chefs, que teve, né? Um evento aí do lançamento aí de um desafio entre chefes de cozinha, que vai ser realizado aqui no Rio Grande do Sul. Quem não viu esse programa, no programa passado a gente falou sobre isso, entrevistamos aqui o chefe Vadson, um dos chefes aí que vai participar desse desafio. Então você pode ir lá no nosso YouTube, lá você vai encontrar o programa que a gente falou. Lá naquela oportunidade, estava presente lá que a gente se conheceu, e André, eu tive a oportunidade de conhecer também essa geleia de vocês lá, com Jack Daniels, né? Com isso. Como é que surgiu essa ideia aí de, vou fazer uma geleia com isso? Como é que surgiu essa ideia? Vou te contar. Eu sou um admirador de bourbon, né? De whisky americano. Na Austrália, esse meu amigo argentino, né? A gente estava um dia fazendo um churrasco em casa, sábado de noite, e nós estávamos tomando um bourbon, obviamente, um copinho, e nós estávamos fazendo um assado de tira. E ele disse, cara, eu vou molhar o assado de tira antes de botar com uísque. Esse troço aí não tá muito certo, né? Ele, não, cara, tu vai ver, vai dar um gostinho legal e tal. Não, beleza, coisa de gringo, né? O cara é argentino, mas desde 2 anos morando na Austrália, né? Deixa o cara,
A regra não dá para se meter no churrasco dos outros, né? Tem que ser assim, né? Deixa o cara. Beleza, depois tu critica, né? Vamos comer. Cara, e aquilo me trouxe um paladar de madeira, me trouxe, né, uma lembrança de defumado. Cara, que legal isso aí, tia. E aí veio, assim, lá, o barbecue dele, pro australiano, ele é muito forte, né? Eles comem o sizzler, que eles chamam, que é o pão de forma com linguiça e um barbecue. Cara, aquilo para mim era o troço mais insosso do mundo, né? Pão de forma com uma linguiça mequetrefe. Cara, não dá, né? Isso aí. E o que sobressaía era o barbecue que salvava, né? Mas beleza. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu, como por ser australiano, eu servi eles comem muita costelinha barbecue. E eu comecei a fazer um barbecue. O nosso barbecue, ele tem alguns segredinhos diferenciados nele, né? E eu comecei a fazer com ele. E a gente tinha uma edição especial no bar, que era com o Jack Daniels. E o povo, nossa, maravilhoso, por que tu não vende em pote? Por que isso? Por que aquilo, né? Pô, não tem como levar para casa. Daí fazia uma amostrinha pro cara num potinho ali de vidro, que o cara sempre tinha uns guardados e dava, nem cobrava, dava para os clientes levar para casa. E o pessoal gostava muito. E eu disse, cara, eu vou introduzir na minha linha de churrasco, né? A costelinha, o barbecue, hoje, ela é um produto que já está incluso na culinária do gaúcho, né? É um corte. O suíno é muito forte, né? A gente tem grandes frigoríficos aqui no estado, né? Inclusive, essa parrilha que eu tô aqui é da Borrússia, né? É do pessoal da Borrússia, né? Então, a gente tem uma parceria forte com eles. E hoje existem os cortes de suíno já são preparados para costelinha ou barbecue, né? Então, o barbecue hoje casou e já faz parte do cotidiano. E botar o Jack Daniels foi só melhorar algo que já era bom, né? O agridoce, ele tem um leve toque amadeirado, né? O Jack Daniels te traz esse toque amadeirado. E o nosso é Jack Daniels mesmo, não é chips de defumação, não é sabor Jack Daniels, é a garrafa mesmo. Aqui não tem mimimi. Eu provei, é bom. E quem está nos acompanhando aqui deve ter ficado curioso, então lasca aí o e-mail aí pro pessoal. É o www.elcapitanochurrasco.com.br. Isso aí. Beleza. Tá aí, então, para quem ficou curioso, quer saber mais aí sobre essa geleia lá. Se o pessoal quiser usar um cupom de desconto, desculpa te interromper, pode usar o Verão 10. Pô, Verão 10 a 10% de desconto pro pessoal aí do programa que está assistindo. Olha aí, ó. Então tá, pessoal. Eu ia dizer que a gente ia dar aqui um desconto aí pro pessoal, mas então o André já deu a morta aí, ó. Então já tomei nota aqui, viu, André? Já tomei nota aqui. Já tomou nota? Já tomei nota aqui, ó. Já tô provando aqui, porque tive a oportunidade, sim, né, de conhecer o André num evento aqui da cidade de Gramado. E eu provei a farofa da El Capitã ali, maravilhosa. Nossa, saí assim, tipo, oferecendo até pro pessoal que estava na volta, prova isso, realmente deslumbrante. E no evento do Class of Chef em Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de provar essas geleias deliciosas, no qual o André tá expondo pra gente aqui. E tenho, sim, muito interesse em ter essa geleia aqui em casa, porque realmente é de muita qualidade. E, como eu falei, já marquei o cupom de desconto aqui, viu, André? Show de bola, eu fico muito agradecido com o reconhecimento, né, do pessoal. A gente brinca que o melhor reconhecimento é ouvir das pessoas o quanto elas gostam e ter na geladeira ou ter na prateleira, né? Ver na mesa dos nossos clientes o nosso produto e o pessoal consumindo, gostando. Nossos clientes, as crianças, são super fãs da farofa, porque é um produto que não tem conservante, é um produto que é só comida de verdade, né? A base do meu negócio é comida de verdade. Eu não gosto de que... Eu acho que laboratório é para produto químico, cozinha para comida. Aproveitar esse gancho aí, como é que tu escolhe os fornecedores desses produtos, né? Tem algum critério que tu adota aí também? Sim. Porque até como a gente né, que a gente gosta de conectar da onde que vem o produto, né, até ele chegar na mesa do consumidor, né? Então acho que é legal até você falar aí sobre esse critério de escolha dos ingredientes. Né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com, graças a Deus, após 2 anos, né, de muito trabalho, a gente sabe que no Rio Grande do Sul a gente tem
uma questão geográfica que ela impede um pouco a chegada de produtos do centro-oeste do Brasil, né? Tem muitas empresas que não atendem o Rio Grande do Sul, por uma questão logística, por uma questão de custo, volume, enfim. E hoje a gente tem um parceiro forte, aí nós trabalhamos hoje com a maior indústria da América Latina de mandioca, né? O maior beneficiador da América Latina de mandioca, nosso grande parceiro. Temos as nossas embalagens também, é uma das maiores do Brasil, com diversos ISOs de certificação. Então, a gente tem um bom relacionamento com os fornecedores e eu acho que para tu entregar um produto de classe A, no fim, né, na ponta final, tem que começar com um insumo A. Né? Se ele não for A, o teu produto nunca vai terminar. Desde o fornecedor, desde o respeito pelos produtos que são utilizados, por exemplo, nós usamos hoje produtos frescos, né? Cebola, às vezes o pessoal brinca, mas esse lote ficou um pouquinho diferente do outro, tá mais picante, menos ácido, porque eu não uso nenhum regulador de acidez. Nos nossos rótulos vem escrito que pode haver mudança de pequenas variações de sabor, de picância, porque isso é comida. Na comida não é uma ciência exata, não tem como ser sempre o mesmo sabor, né? Às vezes a própria mão do cozinheiro, a gente brinca que altera o sabor. Então a gente tem essa consciência, a gente tenta explicar isso para os clientes, a gente tenta conscientizar as pessoas de que comida é comida, né? Vai ter uma variaçãozinha? Vai, mas é comida. A gente não pode olhar o nosso rótulo, não tem um regulador de acidez para deixar padrão, não. A cebola às vezes vem numa época do ano um pouco mais ácida, a geleia vai ter um pouco mais de acidez. E o pessoal gosta disso, porque ele acaba se conectando com coisas que ele nem sabia que existiam. E não fica aquele padrão industrializado. André, a gente já está sobre a hora e, infelizmente, estamos chegando ao final do programa e eu queria te agradecer aí a tua participação, a tua história, contar, dividindo conosco aqui a tua história. Parabéns pelos produtos, são de excelência qualidade. E obrigado. Seja bem-vindo aqui ao AgroUrbano numa próxima oportunidade, viu? Um grande abraço. Obrigadão mesmo. Emerson, obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essa hora com vocês aí, dividindo conhecimento, dividindo um pouco da cultura, né? Podendo divulgar também os nossos negócios, né? Acho que isso é de suma importância. Obrigado pelo carinho, Emerson, pela oportunidade. Peço mais uma vez desculpa pela câmera. Realmente, eu nem sabia que isso aqui estava meio embaçado. A câmera deve ter entrado água. Mas a gente faz de conta que tu tá perto aí da parrilla e a parrilla, isso aí a gente consegue aqui, ver o cheiro da parrilla. A gente consegue ver o cheiro da parrilla. Pegou? Muito obrigado. Valeu, André. Muito obrigado pela tua presença. Diego. Obrigado, Emerson. Obrigado, Diego. Diego da Olivas de Gramado lá. Muito obrigado mesmo. Tu vir aqui trazer um pouco da história aí do Olivas de Gramado, contar das atrações. Seja bem-vindo. Também é um lugar fantástico, a gente conseguiu acompanhar aí nas imagens, todo mundo viu que é maravilhoso. E a porta aberta aqui para você vir trazer as novidades aí sempre. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, viu? Emerson, muito obrigado a você, muito obrigado, André, pela essa troca de ideia, foi maravilhosa, essa troca de experiências, essa troca de conhecimento. Tá? E com certeza vou querer voltar, sim, muita novidade surgindo, né? Ainda mais por essa experiência incrível que você nos proporciona, Emerson. Muito obrigado, tá? O Olivas de Gramado está com as portas abertas e faço questão de receber os amigos lá para uma troca de ideia e uma apresentação melhor dos nossos azeites e das atrações. Pessoal, muito obrigado. A gente vai se despedindo hoje. Tá tudo bem com o Sandro, viu? Ele volta na próxima terça-feira. E para você lá que quer acompanhar nossos conteúdos, vai lá no YouTube, toca o sininho, te inscreve e fica por dentro de tudo que conecta o campo à cidade aqui no AgroUrbano. Tá bom? Até mais. Valeu, um abraço.